Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pelo Prozebem, nossa casa de oração, nossa casa maravilhosa que nos acolhe. Sejam todos bem-vindos, meus amigos que já estão aí no chat, que já estão aí dando boa tarde, desejando que a gente tenha um bom Evangelho. Muito obrigada pela presença de vocês. Sou muito grata por ter a companhia de vocês nesse Evangelho. E hoje vamos alimentar, né, meus irmãos, um pouco mais da nossa alma, com essa água que seca a sede das nossas almas, que é o Evangelho. Como é bom beber dos conhecimentos do Senhor, não é isso? Os ensinamentos que o Cristo nos traz, que a doutrina espírita nos explica de uma maneira tão clara, tão racional e tão sublime. Hoje nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre a piedade filial, tá lá no capítulo 14, honrar pai e mãe. Vamos ver o que é que Jesus fala com a gente, o que é que a doutrina espírita fala com a gente sobre esse tema. Então, desde já, muito obrigada a todos. Vou fazer a mensagem preparatória, né, do ambiente. Essa mensagem de hoje que a gente vai ler, ela é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, e se chama Conquista da Paz. Ela diz assim: não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando o suplício atroz. Enquanto expões o que dizes a corações pela estrada, tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto. Aquele, em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasta. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã tolera e aceita a provação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. E inspirados por essa mensagem maravilhosa, eu convido todos vocês, meus irmãos, a levar os pensamentos a Jesus, nosso mestre e guia, ao nosso Pai de amor, Deus Pai de amor, aos benfeitores espirituais que tutelam nosso trabalho, que aqui se fazem presentes, esses missionários do Cristo, que tanto nos abençoam. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, Senhor, para meditar o teu Evangelho. Quantos ensinamentos, Mestre, o Senhor nos traz, que a tua luz envolva nossos centros de inteligência, mas que todo esse conhecimento, Senhor, se converta em sentimentos e atitudes melhores. Que o teu Evangelho, Senhor, essa água viva, renove o nosso espírito e seja a luz a nos guiar por esse caminho que nos exige tanto amor, tanta caridade, Senhor. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos guie, que o Senhor esteja presente, Mestre, nesse momento de reflexão. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos iniciar. Quem quiser pode deixar a aguinha, viu, gente? Para a espiritualidade amiga abençoar a água, né? Colocando ali o lenitivo, a cura que nós precisamos. Tenho certeza que os seus amigos espirituais estão aí com vocês, acompanhados dos grandes avatares da espiritualidade, nos abençoando. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui com a gente também. Então, vamos meditar. Vamos meditar e crer que o Senhor
vai fazer aí maravilhas em nossa vida, nos inspirando esperança, confiança, dias melhores para cada um de nós, não é verdade? Então vamos começar. Bom, capítulo 14, honrar o pai e a mãe. Aqui no comecinho tem um trecho do Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que diz assim: Jesus disse para aqueles que o escutavam: Vocês conhecem os mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. E na sequência tem um trechinho do Decálogo, né? Que ele diz: honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. E Kardec ele vai iniciar esse capítulo com o título Piedade Filial. Então, o que é que ele quer abordar para a gente aqui, né? Nesse capítulo intitulado Honrai o Pai e a Mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o que sobre essa palavra honrar? Vai falar, né, que o honrar, ele traz para a gente realmente um dever, uma obrigação que todos nós temos para com os nossos pais, né? Com todos aqueles que cuidaram de nós, que tiveram esse cuidado. Essa obrigação, como nós vamos ver aqui no capítulo, não significa amparar e dar apenas o necessário a nossos pais, para que eles possam viver relativamente bem, nem agir como se estivesse fazendo um favor. Sabe quando a gente age só porque, né, eu tenho essa obrigação, tudo. Não é só isso, honrar o pai e mãe. Esse honrar é muito mais amplo. Tudo, gente, no ensinamento do Cristo é amplo. A gente limita porque a gente ainda é pequeno. E aí a gente acha que o ensinamento do Cristo é pequeno igual a gente, mas não é. O ensinamento do Cristo é amplo. Então, esse honrar ele é muito mais amplo. Por quê? Porque ele envolve amor, ele envolve respeito, atenção, devoção, carinho, né? Dedicação mesmo com os nossos pais, né? Nós, na realidade, nós temos obrigações altíssimas com os nossos pais. E um outro ponto que eu acho bem importante desse capítulo é a gente destacar que pai e mãe, a gente não deve entender só aqueles pais da gente do ponto de vista biológico, sanguíneo, aqueles que nos geraram. Não são só esses que ele está falando aqui, tá certo? Lembra que a gente está falando. Sempre que a gente interpretar os ensinamentos de Jesus, a gente vai ampliar ao máximo o sentido do que é dito, a compreensão e o ensinamento do texto. Então, não são apenas os nossos pais biológicos, aqueles que nos geraram, que nós devemos honrar, mas também aqueles que fazem o papel de pais perante nós. Esses também merecem esse mesmo dever, essa mesma atenção, esse mesmo cuidado por parte de nós, filhos. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, ter esse carinho por aquelas pessoas que fazem o papel de pai e mãe para nós. Se nós pararmos para refletir direitinho, nesse caso, há para nós, gente, uma grande responsabilidade. Por quê? Porque essas pessoas que cuidam de nós nos dão amor, todo o seu amor, e por vezes sem qualquer laço consanguíneo, há algo muito maior aqui que transcende os laços da matéria, já que é a lei de amor e de caridade na prática, vai além, transcende. Aqueles que nos ajudam nesse momento, eles não pensam nos laços da matéria, mas por um ato de amor, eles aceitam, né? Esses corações nos aceitam como filhos. Então, o nosso dever, a nossa piedade, nossa honra, né, para com eles é muito maior. E é justamente isso que Kardec aborda aqui no começo do texto, né? Vamos dar uma olhadinha no que é que ele escreveu? Ele diz assim: o mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. Lembre-se sempre, pai e mãe aqui, a gente vai ampliar esse conceito, é todo mundo que cuida de nós com esse amor maravilhoso de pai e mãe, e muitas vezes sem ter nenhum laço material, nenhum laço físico com a gente, né? Ele diz: o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais
se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de uma maneira geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Olha aqui. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que dispensarem a seus filhos não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a esse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades, é proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, vocês veem que aqui o codificador nos mostra, né, o quanto nossos pais fizeram por nós, o quanto essas pessoas se dedicaram, se esforçaram por nós. E pensando assim, o que é que a gente faz por eles? A gente dá apenas o estritamente necessário? A gente vai tratar os nossos pais como se a gente estivesse fazendo por eles um favor? E aí o codificador olha para a gente e diz: olha, não, 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 não. Não é isso que o Evangelho diz, não é dar o estritamente necessário, mas é dar todo o apoio, fazendo o nosso melhor, para que eles tenham o melhor também. Afinal, eles não fizeram isso por a gente? Isso é que é o verdadeiramente honrar os nossos pais. E um outro ponto que o Evangelho toca é que aquilo que devemos fazer ao nosso próximo, né? Aquilo que gostaríamos que fosse feito com a gente, agora com os pais, essa obrigação, esse dever, ele é ainda maior. E é isso que vai falar o Evangelho aqui. Repare só, viu? O que é que Kardec vai falar? É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos, repare, existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar o pai e a mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Olha o questionamento de Kardec, isso aqui foi um sermão, né? É uma bronca. Olha o que ele diz. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhes o leite com que se alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantos passos deu para lhes proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que com a vida material lhe deram a vida moral, e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida terrestre, na vida presente, mas certamente em outras existências em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Né? Então, minha gente, é para a gente perceber, captar que não é o que nós devemos aos nossos pais, não é o estritamente necessário, não é
aquele sentimento que a gente tem, vou fazer por obrigação. O que fica muito claro aqui através de Kardec, né, dos comentários que ele traz, é que honrar pai e mãe vai muito além. É você, se você tem essa obrigação de amar o próximo, a obrigação com os seus pais, com aqueles que fizeram as vezes de seus pais, é muito maior. Essa obrigação transcende. E aí cabe a gente se questionar se nós já estamos agindo com essas pessoas, com os nossos pais, com quem fazem as vezes dos nossos pais, quem cuida de nós. Será que nós já estamos agindo com essas pessoas de uma forma grata? Será que nós já estamos tratando essas pessoas com respeito, com dignidade, com amor, com o carinho que eles merecem? Ou será que não? Porque se a resposta for não, a gente precisa agora parar para refletir e mudar esse comportamento. Porque a hora é agora. Meus amigos, nós estamos na transição planetária. Então, o momento da transformação, o momento de agir, a hora é agora. Não tem mais o que pensar. Se precisamos nos modificar, se precisamos trabalhar as nossas atitudes, e comecemos agora. Comecemos agora. E aí você pode me perguntar, mas Bruna, e aquela situação que às vezes acontece, né? Que os pais, eles menosprezam os filhos, eles descuidam, não tratam os filhos com tanto amor, tanto carinho, quanto a gente espera de um pai, de uma mãe. E com relação a esses pais, o que é que diz o Evangelho? A gente também tem que honrar esse tipo de pai, esse tipo de mãe? No último parágrafo aqui do item 3, ele vai falar sobre isso, Kardec. E veja só o que ele diz, viu? Ele diz assim: é bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Olha o que ele diz agora. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para com o próximo. Também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo erro cometido com relação aos pais pode ser considerado um crime, pois nesse caso existe falta de caridade e ingratidão. Então, em resumo, nos orienta o Evangelho que a nós cabe fazer a nossa parte, que é amar, é praticar a lei de amor e caridade, retribuir o mal com o bem, perdoar. E quanto aos deveres não cumpridos pelos pais, quando são os nossos pais que erram, né? Cabe a Deus a responsabilização. Cabe ao pai analisar toda a situação de uma forma extremamente justa, amorosa, misericordiosa, e a ele, a Deus, responsabilizar os pais e não os filhos. Tem aqui o item 4, mas ele é grande um pouquinho, não vai dar para a gente ler tudo, mas é muito bom que façam a leitura, tá certo? No item 4, Kardec vai nos explicar o que é que de fato quer dizer essa frase dos 10 mandamentos, quando afirma: honre um pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Por que ele medita essa parte?
porque algumas pessoas questionam essa parte do decálogo, dizendo que quando Jesus traz as bem-aventuranças, fica muito claro que as recompensas se dariam na vida futura e não na vida terrena. Então, o que é que significaria essa recompensa que está lá no decálogo? E Kardec, aqui no Evangelho, ele esclarece, dizendo que essa frase foi dita quando os hebreus estavam, à época, aguardando a terra prometida. Eles viviam em busca dessa terra prometida, então esse dever, né, foi colocado de uma forma que os hebreus, desculpe, eles cumprissem esse dever de uma forma efetiva, já que eles seriam recompensados com essa terra prometida, tão aguardada por eles naquela época. Mas quando Jesus vem à Terra em sua missão, ele traz novas informações. Nós já estávamos mais preparados que os hebreus. E aí Jesus diz que na casa do Pai há várias moradas. Então ele já começa a abordar a vida futura, começa a abordar o plano espiritual. E aí depois vem o espiritismo e complementa, né, o ensinamento. E aí, por conta disso, com a vinda do Mestre, fica muito claro que quando cumprimos as leis divinas, quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, na verdade, nós herdaremos a terra não no seu aspecto físico apenas, né? Que seria, poderíamos até interpretar como a terra já mundo de regeneração, né, se a gente pensar numa terra do ponto físico. Mas, principalmente, devemos considerar esse herdar a terra no sentido espiritual. Cabendo lembrar, né, justamente isso, que estamos em transição planetária. Então, nós podemos ampliar nossa interpretação, a gente pode botar esse herdar a terra do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Então, nós vamos guardar hoje essa orientação, tá certo? Trazida pela espiritualidade, por Kardec, de que nós devemos sempre honrar o nosso pai e a nossa mãe, aqueles que fazem as vezes de pai e mãe, tratar com muito amor, com muito carinho, com muita caridade, com muito respeito. E se esses pais, essas pessoas que cuidam de nós, não bem cumpriram seus deveres, que a gente tenha em mente que cabe a Deus a responsabilização e que a nós cabe apenas cumprir a lei de amor e caridade, em especial com nossos pais, com aqueles que cuidam e sempre cuidaram de nós. Então, vamos seguir o nosso modelo e guia que é Jesus sempre. Se o mestre orientou, é porque a gente tem que seguir. Então, meus amigos, essa foi a reflexão da tarde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha servido para refletir. Quem quiser, pega aí o capítulo 14 para ler, é muito bom. Itens 3 e 4, que fala sobre a piedade filial. E aproveita, se quiser, já lê todo, que tem muita coisa boa nesse capítulo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre querido, a oportunidade que tivemos nesse momento sublime de meditar o teu Evangelho, de compreender um pouco mais sobre novos aspectos do amor, da caridade, como devemos nos comportar, Senhor, perante situações difíceis da nossa vida, como devemos agir, seguindo os teus exemplos, seguindo as tuas orientações. Nos fortalece, Senhor, fortalece o nosso espírito para que possamos bem cumprir essas orientações. Abençoa, Mestre amado, todos os irmãos que aqui se encontram, abençoa cada família, cada lar, derrama o lenitivo, Senhor, sobre todos os corações que necessitam do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado, para serem curados. Abençoa os nossos irmãos que mais necessitam de ti, que passam por duras provas, por duras expiações. Derrama, Mestre, seu amor e sua misericórdia sobre esses irmãos. Abençoa o nosso planeta, abençoa os governantes de todas as nações, abençoa a natureza, Senhor. Envolve o nosso planeta Terra em eflúvios de paz e de amor, para que possamos, Senhor, seguir uma transição planetária mais tranquila, mais serena. Te rogamos, Mestre, que fica conosco, hoje e por todo sempre. Faz morada, Senhor, em nossos corações. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Até a próxima.